O vídeo de hoje vai ser um tour pelos meus equipamentos, mas mais especificamente, quais são os equipamentos que eu levo para um job de fotografia e falar quais são as coisas que não podem faltar no seu kit de jobs e te ajudar a se preparar para o seu próximo job de fotografia quando você tiver que lembrar das coisas que você precisa levar. Claro que isso é uma coisa que é muito pessoal e vai de fotógrafo para fotógrafo, depende da coisa que você tá fotografando, depende do seu estilo fotográfico, se você usa luz natural, se você não usa, enfim, vai de cada um. Isso é o que funciona pra mim e o que eu fui montando ao longo dos anos com erros e acertos de outros jobs de fotografia que eu já fiz. E um disclaimer, esse vídeo não foi feito pra me gabar ou mostrar os equipamentos que eu tenho. É um vídeo que é pra ajudar vocês, porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa e quando eu preciso me preparar pra alguma coisa, eu fico, tipo, pensando muito sobre isso e pesquisando muito sobre isso. Então eu espero que isso ajude alguém a se organizar pra uma situação que nem essa. E também eu vou tentar linkar todos os equipamentos que eu tenho embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada. E se eu tiver algum outro vídeo relacionado a algum equipamento específico, eu também vou linkar para vocês conseguirem ver mais os equipamentos. E para quem é meio antigo no meu canal, sabe que eu sou uma pessoa que raramente fala sobre equipamento, principalmente com a ênfase de equipamento. Obviamente eu cito o equipamento quando eu uso algum equipamento, mas não é o meu foco falar sobre equipamento. Eu não acho que também equipamento é a coisa mais importante da fotografia. Eu já falei sobre isso um pouquinho mais a fundo em um outro vídeo, eu acho que foi num vídeo que eu falei sobre fotografia de celular. Então, não sintam que vocês precisam desse equipamento específico que eu tenho para conseguir resultados bons em jobs de fotografia ou para melhorar a sua fotografia no geral. É isso. Então, começando pela câmera. A minha câmera de uso majoritário hoje em dia é a câmera que tá filmando esse vídeo e ela é minha Canon RP. Essa é a minha primeira câmera full frame. Eu fotografo há 10 anos e eu comprei a minha primeira câmera full frame no ano passado. Então, não se sintam que vocês precisam de uma câmera full frame pra atingir boas fotos. É só que a minha câmera realmente estava ficando meio velha, eu já tinha ela fazia acho que tipo uns 6 anos, enfim. Aí no ano passado foi um ano que eu tava começando a pegar bem mais job de fotografia, eu achei que poderia ser um bom investimento pra qualidade de entrega e, enfim, várias outras coisas. Eu tenho um vídeo de unboxing dessa câmera e eu tenho um vídeo de um review depois de alguns meses de uso dessa câmera, então se você estiver interessado nessa câmera específica, fica à vontade de ver aqueles vídeos. Mas eu gosto muito dessa câmera, nunca tive problemas com ela, então essa é a câmera que eu levo pros jobs. E essa câmera nova, ela é da série R da Canon, o que significa que as lentes antigas, como a Sigma 35mm que eu tenho, ou outras lentes que eu tenho, não encaixam diretamente nesse encaixe, então eu tenho um adaptador, que no caso ele vai sempre na minha câmera, porque eu não tenho nenhuma lente da série R, sei lá, que encaixa nessa câmera, quem sabe em breve, mas atualmente esse adaptador vive na minha câmera, então não tem como esquecer ele. Mas caso fosse o caso de eu ter uma lente da série R, eu precisaria lembrar de colocar ele junto no meu kit. E aí, antes de falar de lente, que é uma coisa bem extensa, vou falar meio de acessórios, assim. Eu levo o cartão de memória que tá dentro da minha câmera, e aí, geralmente, eu chego com ele formatado já. E aí, sempre bom lembrar de formatar o cartão, pra ter certeza que vai caber todas as fotos que você precisa, e que vai dar tudo certo. E eu também sempre levo um cartão de memória extra, e o cartão de memória que tá na minha câmera é um cartão de 64 GB. Ele é bem grande, então cabe bastante coisa, mas eu sempre levo um cartão de memória extra, porque, sei lá, é sempre bom se prevenir. E aí na noite anterior eu sempre deixo as baterias 100% carregadas. Aí eu já chego no trabalho com uma bateria 100% e com uma bateria extra também carregada e o carregador, porque não sei, vai que é sempre bom. E mesmo que essa bateria dure um monte, sempre bom levar, porque é o que eu sempre falo, é sempre bom se prevenir do que depois ficar, tipo, que bosta. E aí, em termos de lente, aí depende muito do seu tipo de trabalho. Eu já fui fazer jobs onde eu só levei a Sigma 35mm, que é essa lente que tá na câmera agora, porque no caso era o que eu achava que ia ser necessário, mas já aconteceu de eu fazer job onde eu só levei a Sigma 35mm e eu tive problemas. Mas eu lidei com o que eu tinha. Então, hoje em dia, eu prefiro levar mais e não usar do que só levar a lente que eu acho que eu vou usar, que às vezes realmente é o caso de você só usar uma lente. Então, eu já falei isso em vários vídeos, mas a Sigma 35mm tá
na minha câmera, tipo, sei lá, 90% do tempo. Atualmente, ela é a lente que eu mais uso, porque ela tem uma nitidez muito, muito boa. Eu acho essa lente incrível, é um investimento bem caro. Principalmente hoje em dia, com o dólar, tá uma situação ótima. Mas eu tenho ela faz alguns anos já, então sorte a minha, na época eu não paguei o que tá custando agora. E pra retratos, ela é incrível. Eu acho que ela faz uma boa média entre algo bem fechado, que é bom pra retratos, e ela é uma lente bem clara, ela é uma lente 1.4, então você consegue fazer um fundo bem desfocado, ou em situações de baixa luz, você consegue se ajudar aí na situação. Mas ela também não é tão aberta que vai distorcer muito, e ela também não é tão fechada que você não vai conseguir lidar em situações onde você tira foto de ambientes, enfim. Eu pessoalmente acho ela uma lente bem versátil para as coisas que eu fotografo em específico, então eu gosto muito dela. Mas já aconteceu de eu ir num lugar, na verdade era para filmar um negócio, mas eu fui filmar umas coisas e eu só tinha levado essa lente, porque eu achei que ia ficar tudo bem, e o lugar era muito apertado, e aí eu tive que lidar com o fato que os vídeos que eu ia fazer iam ficar super fechados. E detalhe, isso foi quando eu tinha uma câmera crop, ou seja, ela tava agindo como se fosse uma 50mm. Então, foi muito inteligente da minha parte fazer isso? Não. Mas eu aprendi com isso e depois disso eu levei 40 lentes pra todos os jobs que eu tive. E aí uma outra lente que eu comecei a levar depois desse incidente é uma 18-135, que ela é 3.5, 5.6. Ela é bem antiga, eu tenho ela faz muitos, muitos anos. É basicamente a única lente que eu tenho que tem um zoom, tipo um range de zoom tão grande assim. Ela vai do 18 até o 135, então é muita coisa. Então ela é bem versátil, principalmente em situações que você não sabe muito bem qual vai ser a da situação, do lugar, enfim. Ou se é uma situação que você vai ter que tá fazendo muitos tipos de fotos diferentes. Então eu comecei a levar ela por causa disso. O meu sonho é, em breve, fazer um upgrade. Então, quem sabe um dia é um grande sonho fazer um upgrade de ter uma lente zoom. Mas, por enquanto, ela dá conta, eu gosto dela, tá tudo bem. E então, por exemplo, na semana passada eu fui fazer um job e eu tinha que tirar tanto fotos de longe, de perto, aberta, eu tava longe, então tinha que ser um zoom, e aí 35mm não é zoom, e a minha 50mm também não é zoom. Aí eu levei ela e foi ótimo, ela deu conta, ficou tudo bem, então sempre bom levar uma lente que abrange várias coisas. E aí eu também, ocasionalmente, levo a minha 50mm 1.8, e é uma lente fixa que é mais clara do que essa, porque ela é uma 1.8, essa aqui é uma 3.5, mas ela é um pouco mais fechada do que uma lente 35mm, então depende da situação que você tá. Às vezes, se você vai fazer uma sessão de retrato, às vezes é legal levar, por exemplo, essas duas lentes fixas, para você ter dois tipos de distância focal diferente, mas sem comprometer o fundo desfocado e quão clara é a sua lente, então pensar sobre isso. Então, claro, sempre vai variar um pouco dependendo do uso que você vai fazer. Claro, dependendo da situação eu levo um tripé ou não levo, dependendo da situação eu levo um ring light, às vezes quando eu não sei se a situação vai ser muito escura ou não. Mas a minha dica é sempre levem a mais, é melhor se prevenir do que chegar na hora e você falar, fudeu, eu não vou conseguir fazer isso. O que parece uma coisa básica, mas sempre bom lembrar. E aí, onde que eu levo tudo isso? Você me pergunta. Eu tenho essa bolsinha da Canon, uma gracinha. Da onde ela surgiu? Eu não faço ideia. Eu acho que ela era tipo do meu avô, do meu pai, de alguém que tirava foto na minha família. Porque o meu avô e meu pai tiravam fotos por diversão. Mas ela é uma graça. Se eu encontrar uma parecida, eu linko lá embaixo também. Ela parece pequena no vídeo, mas ela é bem grande. E eu sou minúscula também, então... Mas ela é tipo uma bela bolsinha. E ela cabe dentro de mochilas também, o que é bom, porque, sei lá, não sei se eu me sinto confortável andando na rua com uma bolsa que diz Canon, que claramente tá falando que eu tô andando com um monte de equipamento. Eu tenho medo de morar em São Paulo, gente, não sei se vocês perceberam. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum equipamento específico ou quiserem que eu fale mais sobre alguma coisa, me avisem. Espero que esse vídeo ajude vocês a se planejar para o seu próximo job de fotografia. O que eu fiz com o dedo? Para o seu próximo job de fotografia. Lembrando, eu vou deixar todo o meu equipamento linkado embaixo. E é isso, até a próxima.